Senador Osmar Terra, por favor, a sua posição, então. O senhor defenderia lá atrás um lockdown ou não? Sempre isolamento vertical? Lacombe, eu quero pedir um tempinho um pouquinho maior, porque estão todos com opinião diferente. Eu estou com opinião diferente de todos, praticamente, debatedores. Então, eu preciso... E todos estão, de alguma forma, se referindo ao que eu falei, eu preciso rebater. Primeiro, eu queria dizer ao prefeito que, prefeito, aqui quem está falando não é quem tem achismo nem opinião política. Eu fui prefeito, sou médico, fui 8 anos secretário estadual de saúde, fui presidente do Conselho Nacional do Secretário de Saúde mais de uma vez e enfrentei 3 epidemias no comando e tive responsabilidade de me cercar de um comitê de infectologistas, epidemiologistas, inclusive de renome internacional. Eu quero lhe dizer que o que eu estou falando aqui é baseado em ciência, não estou falando nada de achismo, nada de interesse político. Interesse político tem quem pega a carona no medo da população. Porque o que eu estou falando aqui não tem popularidade. Né? O medo da população, a população está iludida, achando que se fechando em casa e que não trabalhando, fechando todo o comércio, ela está protegida do vírus. O que não é verdade. Hoje, a vida está mostrando isso. Né? Então, eu quero lhe dizer que poucas pessoas na área da saúde têm essa experiência que eu tenho. Por acaso, não é por mérito, por acaso. Né, de estar no fronte, né, de tomar decisões, fechar ou não fechar uma escola, baseado em evidências. Eu abri as escolas, alguns prefeitos não queriam reabrir as escolas, porque eles achavam, no Rio Grande do Sul, que era a única maneira de mostrar para a população que ele estava fazendo alguma coisa. Esse é o medo que os políticos têm dessa epidemia. Esse estudo lá de Londres assustou os políticos e colocou eles na parede. Vai morrer 40 milhões se vocês não fecharem tudo 18 meses. O que a presidente da Fiocruz está dizendo é em cima desse estudo. É uma projeção matemática que não tem base científica nenhuma. A quarentena não tem base científica. Isso que o doutor Sérgio está falando são projeções matemáticas. São estudos de projeção matemática, não tem nada comprovado, cientificamente, evidências que funciona. E pelo contrário, todas as evidências que tem são evidências mostrando que a quarentena não funcionou. Tem estudos comparando os países. Vocês acham que funcionou uma quarentena que tem 30 mil mortos na Itália, que tem 4 vezes menos população que o Brasil, que tem 26 mil mortos na França, 27 mil mortos na Espanha, 32 mil mortos na Inglaterra? Vocês acham que isso aí funcionou? Esse é o exemplo? Olha, eu quero corrigir agora, vai me desculpar, eu não sou infectologista, né? Mas gestor público de saúde, me obriguei a entender de infectologia e de epidemiologia. Eu quero corrigir o ministro Padilha. Não há tempo de incubação de 14 dias, ministro. 14 dias é o tempo de transmissão do vírus. Tempo de incubação para começar a infectar é de 5, no máximo, a 10 dias. Se vocês verem aqui o gráfico da Itália, 12 dias depois que estava fechado em quarentena, 12 dias depois, o pico, olha onde foi o pico aqui da Itália. 12 dias depois, triplicou o número de casos, com as pessoas todas fechadas em casa, em estado de sítio. Então, e outra coisa que está faltando na sua análise, ministro Padilha, para quem é um especialista na área, é a questão da circulação do vírus. O vírus não causa epidemia onde ele não circula. O vírus circulou mais no norte da Itália, porque é uma zona de moda e de confecções que tem uma ligação direta com Wuhan, na China, que é a zona de moda e confecções da China, que foi o epicentro da epidemia. Milão foi o epicentro da epidemia na Europa. Teve mais casos, a Lombardia teve mais casos proporcional por causa da circulação prévia do vírus. Tem 20 mil chineses morando na região da Lombardia que trouxeram o vírus sem saber, são os portadores assintomáticos. E é por isso que Salvador tem menos casos que Fortaleza. Salvador tem uma população maior que a de Fortaleza e tem menos casos, porque Fortaleza tem 3 voos semanais diretos para Milão. Vem uma quantidade gigantesca de turistas antes do vírus ser reconhecido como epidemia aqui no Brasil. O vírus está aqui desde janeiro. A pesquisa da Fiocruz está mostrando isso. Por que não se preparou? Por que deixaram ter o carnaval, ministro? Por que o governador de São Paulo e o governador do Rio disseram que não ia ter problema no carnaval? O carnaval foi o maior disseminador do vírus. A epidemia surge no Brasil depois do carnaval. Então, se é para tomar cuidado, tem que tomar cuidado com as grandes aglomerações. 20 milhões de pessoas interagiram próximas umas das outras durante 4 dias de carnaval, só no Rio e São Paulo. Por isso que são os lugares que têm o maior número de casos. A circulação do vírus é importante, ministro. Vai me desculpar, mas eu tinha que fazer essa observação. E o que eu quero dizer é que essa quarentena é ficção. Ela é uma quarentena para pobre, para rico.
Quem tem dinheiro para ficar vendo televisão, com geladeira cheia e dinheiro no banco, está muito bem, né? Agora, para pobre, diarista, que trabalha de manhã para comer de tarde, essa população que mora no Complexo da Maré, que não tem isolamento social nenhum, né? É impossível ter isolamento social nas favelas, em Paraisópolis, em todo lugar, essa população está só sofrendo, perdeu o seu trabalho, estão perdendo emprego em massa, por uma epidemia, por uma solução que não diminui um caso. Se diminuísse, eu reconhecia, não diminui um caso. Olha o que está crescendo, o número de casos em São Paulo, está indo para o pico como se não tivesse tido quarentena. Esse pico ocorre em 7 semanas. A curva é de 13 semanas, 14 semanas. É assim que essa curva vai se cumprir também. O vírus ignora decreto de governador, ignora decreto de prefeito. O vírus está seguindo a sua trajetória normal. É isso que nós temos que entender. O que eu vejo, com a experiência que eu tenho, e eu tenho uma boa experiência de enfrentamento à epidemia, é que o vírus vai cumprir a sua trajetória. E quando 50%, 60% da população de uma determinada cidade, não é de todo o país, Mato Grosso não tem epidemia, o sul do Brasil não tem epidemia, muito pouco. Tem, mas é pequena, a circulação do vírus foi pequena. Como quando teve o H1N1, o epicentro foi o Rio Grande do Sul, porque entrou pela Argentina. A Argentina tinha a maior contingente de pessoas contaminadas do mundo, proporcionalmente. O Rio Grande do Sul passou a ter do Brasil. Mas quando chegou em Rio de Janeiro, Minas Gerais, não teve epidemia. Então, eu quero dizer que a Argentina, é muito fácil dizer que a Argentina e o Uruguai estão tendo resultado, porque eles têm poucos vírus circulando. O Brasil tem 5 regiões: São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Fortaleza e Manaus, por causa dos voos internacionais e da grande quantidade de estrangeiros que circularam antes com o vírus nessas regiões. Deputado, antes de passar a palavra ao prefeito Orlando Morando, ao deputado Alexandre Padilha, vamos acompanhar então um recado da Natália, mais uma chance para você ficar bem. E olha, continue subindo a hashtag aqui na Band, tá? Já estamos entre os assuntos mais comentados do Twitter e também vá lá no YouTube, no canal do Aqui na Band e se inscreva. Luiz verificou agora 385 mil. Isso. Faltam 15 mil para nossa meta até dia 27 de maio, quando a gente completa um ano, para chegar a 400 mil inscritos. Eu acho que chega até o final de semana. Né? Eu acho que chega rápido logo, também. E hoje o assunto aqui é o combate ao coronavírus. Será que o Brasil está utilizando as estratégias corretas? A gente ouviu agora há pouco o deputado Osmar Terra falando. Vamos passar a palavra agora ao prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando. Por favor, prefeito, o senhor foi citado. Olha, Lacombe, o que eu tenho certeza que a população não quer é essa rinha política que o Brasil está vendo. Precisamos lembrar que agora, dia 16, faz um mês que o ministro Mandetta, que era do governo pela qual o ex-ministro Osmar Terra fazia parte. Então, durante um mês da pandemia, você tinha um próprio ministro brigando com o próprio presidente da República. Então, essa briga não estava entre presidente, governadores e prefeitos, estava dentro do próprio governo. Durante um mês, nós convivemos com isso. Passado um mês após a queda do ministro Mandetta, melhorou ou piorou o quadro epidemiológico brasileiro? Está claro que piorou. Então, aqui não cabe discutir quem está certo, quem está errado, quem está com a verdade absoluta. Primeiro que é uma pandemia nova. Segundo, Osmar, até por uma questão de idade, é óbvio que eu não tenho a sua experiência, mas você também não conviveu com uma pandemia, você conviveu com epidemia, que todos os prefeitos conviveram e, na sua grande maioria, tiveram bom resultado. Segundo, me surpreende, eu não conhecia a tua biografia, até porque você não é do estado de São Paulo, é um político de nome, de um bom gabarito, mas me estranha pela proximidade que você tem com o presidente Bolsonaro, com toda essa experiência, ele não ter te convidado para ser ministro da Saúde e convidou um demais. É estranho, porque você é da cozinha do presidente. Então, essa coisa das certezas absolutas, enquanto as pessoas estão morrendo, não é verdadeiro. Segundo, eu passei uma semana na UTI. Eu passei. Todos aqueles que subestimam, infelizmente, o Covid-19, e eu não desejo que passe a péssima experiência que eu passei. Aliás, sou agraciado por todos que oraram, por Deus e por todos que torceram, até por estar aqui na Band. Porque, infelizmente, 12 mil não tiveram a mesma sorte que eu tive. Não tiveram a mesma sorte. Então, nós precisamos respeitar, sim, a ciência. Este debate é muito estranho, estas comparações.
usam aqui Nova York. Como que nós vamos usar referência de Nova York, aonde aquele que é o país que todos dizem que é de primeiro mundo, tem a melhor educação, tem as melhores referências, já morreu 80 mil americanos. A maior parte infectada em casa. Mas como a maior parte infectada em casa? 86%, é dado estatístico. Mas é que tá, essas estatísticas são todas discutíveis. Então as nossas aqui também são. Também, mas aqui então vocês nós viram... estamos sendo guiados por que números? Primeiro de tudo, qual a testagem brasileira? É baixa. Então é óbvio que a estatística brasileira também não é certa. Eu não defendo a estatística. Hoje, na minha cidade, a estatística testada foi de 800 pessoas confirmadas, 102 mortes. Isso é uma mentira. Aí você fala, prefeito, o senhor está mentindo? Não, eu estou testando aquilo que é disponível. É óbvio que se tivesse uma testagem em massa, e isso teria sim que ser um programa do governo federal, até porque é um absurdo que nós estamos vendo, virou um leilão para comprar teste hoje, teste importado. Não estou comprando, eu não vou responder por improbidade administrativa 10 anos depois que eu deixar a prefeitura, sem ter uma referência. É neste momento que as autoridades deveriam se impor, e não é uma cobrança, eu não vou entrar na briga política, eu acho que cada um está fazendo a sua parte. Uns podem estar fazendo melhor, outros podem estar fazendo pior. Não tem certeza e verdade, não tem quem está acertando mais, quem está acertando menos. E eu não sou político de ficar em cima do muro. Eu só tenho uma convicção, eu estava na UTI, e por sorte, uma das médicas que me atendeu, uma intensivista, eu me lembro que foi no dia 3, sexta-feira, sexta ou quinta, quando eu já estava um pouco melhor, eu pude conversar. E eu perguntei para ela, eu falei, como tá as ruas? Ela falou, prefeito, eu tô assustado, porque aqui em São Paulo tá tudo parado. Eu falei, você é de São Paulo? Ela falou, não, sou de Manaus. E eu tô muito preocupada com a minha mãe e com o meu irmão. Eu falei, por quê? Ela me mostrou um vídeo no celular dela. Eu falei, mas Manaus não parou nada? Ela falou, não, Manaus, a vida tá normal. Eu saí do hospital dia 6 de abril. Passado agora 40 dias, o que nós estamos em Manaus? Nós estamos vendo uma mortalidade em massa porque nada foi feito. E olha, não é uma acusação, o prefeito de lá é do nosso partido. O problema é o seguinte, como ninguém tinha nem o remédio, nem a vacina, nem a medida mais acertada, a quarentena foi a medida adotada que os países que tiveram a pandemia antes que o Brasil adotaram. Agora, ninguém aqui é dono da verdade. Ninguém é dono dessa verdade. A questão de Manaus, eu vou devolver a palavra ao deputado Osmar Terra, que, por gentileza, teria um minuto para responder objetivamente. A questão de Manaus, o deputado Osmar Terra citou, é uma região que tem muito intercâmbio com a China, pela Zona Franca de Manaus, pelas indústrias. Deputado, se o senhor puder ser objetivo respondendo ao prefeito, por favor. Qualquer hotel de Manaus que tu te hospedar, tu vai ter mais chineses, italianos, estrangeiros no hotel do que brasileiros. Porque a Zona Franca de Manaus é um grande polo de produção industrial e de comércio. Eles vão para lá, eles foram para lá muito antes do vírus ser descoberto, ser detectado no Brasil. E circularam, né? Todas as cidades que tem hoje, são 5 regiões metropolitanas. Quando diminuir a epidemia nessas 5 regiões metropolitanas, diminui todo o Brasil. Esse vírus ele não vai contaminar todas as cidades por igual, né? Ele vai... onde ele circulou mais, ele vai ter epidemia e vai diminuir, vai desaparecer. Quando 50% da população daquela localidade, às vezes até de um bairro, tiver 50% de imunidade. Então, Manaus, Fortaleza, voos diretos para Milão, o epicentro da epidemia é na Europa. Né? Recife, voos diretos para Madrid. Quais são as cidades que têm isso? Quais são as capitais que têm isso? Só essas. Não tem isso, só São Paulo e essas capitais. O Rio de Janeiro e São Paulo. Turismo, comércio e carnaval, minha gente. O carnaval bombou essa epidemia. Ninguém falou nada antes do carnaval, entendeu? Essa que é a verdade. Então, agora, nós temos esses epicentros que vão ter... eu vou dar só uma dica para o prefeito, baseado em evidências científicas. Os lugares que mais testaram, que foi a Islândia, foi o lugar que mais testou, ele chegou quase toda a população, um país pequeno, deu 0,05 de letalidade do coronavírus. 0,05. O Brasil está com 7, porque está testando pouco. A única certeza que tu tem, infelizmente, né, para mim a vida não tem preço, mas a única certeza que tu tem, um dado concreto no Brasil hoje, é o número de pessoas que morreram, né?
Então, se tu pegar 0,05, pegar a Alemanha, que testou mais depois da Islândia, está com 0,1% de letalidade, e calcula a partir daí, o Brasil deve estar de 12 milhões a 400 mil, a 24 milhões de pessoas com vírus assintomático, a grande maioria, 90% assintomático. São eles que estão difundindo a epidemia, não é quem fica doente e é isolado. Então é isso, prefeito. Faz o cálculo na sua cidade, você deve ter com 100 e poucos óbitos, deve ter 100 e poucas mil pessoas já portadoras do